Gênesis no lar, Evangelho no coração. Felizes por nos reencontrarmos em torno da mensagem viva do Evangelho, em sua pureza e em sua pujança. Que possamos aclimatar os conselhos, as dicas, os recursos de fortalecimento curativos, para que estejamos com o coração, a terra preparada para os benefícios, de sorte que nos fortaleçamos e seguindo adiante, iluminados pela proposta do Senhor da vida. Hoje o nosso encontro vai girar em torno do emprego da riqueza. Vamos abrir com Allan Kardec o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não pode servir a Deus e a Mamon. Passeando no tempo há 2000 anos, ouçamos Jesus na descrição de Lucas, capítulo 16, verso 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Interessante, porque esse verso fala de amar e se vincular, ou se desconectar, desprezando. Vai suscitar reflexões em torno de valores, princípios, sentimentos, escolhas, ideal, respostas. Pois bem, vamos agora ao item 11. O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse episódio, Kardec se retira e abre as portas para a chegada dos Espíritos. E nós vamos nos estudar hoje junto com duas mensagens, assinada por Severus e por um espírito protetor. Vamos ouvir primeiro essa mensagem de 1861 de Severus. Me perdoe se a pronúncia estiver errada. Não podeis, inicia a mensagem, servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança. Então ele está dando uma boa dica. Anota aí. Deixa gravado. Não podeis servir a dois senhores. Vós a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, então antes de prosseguir, ele está dialogando com aqueles que estamos dando o nosso coração ao ouro, as coisas da terra. Cuidado. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tudo começa assim, em nossa manhã. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Porquanto Deus justo e severo vos dirá: que fizestes, econômo infiel, dos bens que te confiei?
Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregastes na tua satisfação pessoal. Bom, então, temos aqui Deus dialogando com severidade, por justiça. Bom, como nós podemos refletir sobre um Deus justo e severo? Um Deus que pune? Ou um Deus que presenteia, que premia? Quando há um acerto. Então vamos analisar com bastante calma, para não morrer na letra. Mas, continuando, ele está falando de economia, ele está falando de administração, também está dialogando sobre uma tarefa, um bem, uma possibilidade que foi confiada. Usar em benefício próprio, em detrimento à tarefa que foi outorgada, é que está aí apresentando o grande perigo. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Pergunta natural. Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução do problema está aí. Amar uns aos outros sugere pensar também no outro. Não pensar só em si. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a esta caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário. Porquanto, o de que necessitais ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilais o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, com os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros. A das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Me ocorre, por inspiração, refletir em torno destes conselhos que são muito apropriados para o nosso cotidiano.
Não se pode servir a Deus e a Mamão, as coisas do céu, as coisas da terra. Durante algum tempo, desvinculou os homens da sociedade. Para servir a Deus, ruptura, isolacionismo. Seguir uma religião, uma seta, e sair pelo mundo para distribuir os bens junto aos pobres. Era o movimento extremado. Ou seja, ou você está no templo e é de Deus, ou você está no mundo vinculado ao diabo com todos os riscos possíveis da trajetória. Bom, o tempo passou, eis as vozes dos céus que dialogam em outro nível, a dizer: vou usar de um recurso oferecido por Emmanuel, o professor, amigo, orientador da obra de Chico Xavier e de tantos médiuns que faziam parte de uma equipe. Como ele também era membro de uma falange expressiva, enorme, autorizada por Jesus. Caminhando. Que entre o templo e a oficina, a linha é tênue. A definir que no trabalho do dia a dia nós temos o movimento íntimo de entrar no templo, um movimento sagrado de trabalhar na oficina. E é óbvio que nós vamos trabalhar com os recursos que estão nas nossas mãos. Sob o ponto de vista espiritual, inteligência, o senso moral, a procura pelo discernimento para administrar os sentimentos, as emoções, razão e sentimento, ficando por aqui. Por estar na Terra, você nasceu numa família, você foi criado, você recebeu um tipo de educação, você tem influências do meio e, naturalmente, você foi chamado para a inserção social. O trabalho junto ao semelhante, sobre diversas escolas, a convivência com os amiguinhos na escola, com o professor, com os educadores, mas também com os primos, a criança que brinca com a criança vizinha, mais à frente a juventude, o trabalho natural da profissão. Nós vamos aprendendo a dialogar nas diversas etapas da vida com o próximo. E existem as questões materiais que precisam de ser administradas, porque elas favorecem o intercâmbio. E surgiu na antiguidade as trocas, e hoje elas estão nas nossas mãos como ouro, pedras preciosas, ações na bolsa, dinheiro no banco, dinheiro no bolso, e que vai ajudar, por exemplo, bem utilizado, às posses como casa, carro, bens. Então existe um diálogo sempre entre bens, consumo, a economia, que é fundamental para a organização social. Isso é ponto. Isso é fato. A sociologia está aí para nos ajudar. Então, ter nas mãos um recurso significa que uma oportunidade surgiu e houve um movimento para favorecer. A definir, então, que o dinheiro, para ficar apenas com ele não tem cor nem cheiro. Ele não tem qualidade no seu sentido moral, espiritual. Ele é neutro, ele é matéria. E por sinal, no mundo que caminhamos, ele nem passa mais pelas nossas mãos, não é verdade? Cada vez vai sumir, é um cartão, é uma administração virtual.
Tudo isso para que a gente também entenda que esse fenômeno sugere que ele saia das nossas mãos. Então, a própria definição do progresso nos ajuda a libertar. Somos tão apegados que basta a gente observar a nossa reação quando o dinheiro está na nossa mão. Lembra daquele tempo de inflação no nosso país? Inflação de dígitos bem robustos todo dia. Que você começava um dia, no dia seguinte, meu Deus, o dinheiro que você tinha já era. Aí a gente costumava trabalhar com volumes expressivos de dinheiro na mão, notas, moedas. Então observemos, nos dias atuais, quando a gente tem a oportunidade de colocar a mão em muitas notas, no meu caso é raro, a nossa reação com as muitas notas é diferente quando de uma nota só. Um exemplo, você pega R$100, o pessoal que vai ouvir esse áudio daqui a 10 anos vai achar muito estranho o que eu estou falando, mas eu vou continuar porque eu dialogo com a atualidade. Eu tenho 100 notas de R$1 e alguém me dá uma nota de 100. A tendência é você valorizar mais o bolo de 100 notas de 1 do que aquela notinha de 100. Compreenderam como que o subjetivo passa a ficar concreto e o concreto, ele mexe com a nossa intimidade, dependendo do nível de interesse e de como administramos? Então, o desapego dos bens não é no sentido de você menosprezá-los, mas é objetivo a administração, distribuição. Portanto, recordando de Chico Xavier quando falava, perguntado sobre os milionários do mundo, ele sempre dizia, são sacerdotes do bem, foram enviados para a terra para ajudar a distribuir, gerar emprego, dar, portanto, movimento para o progresso social, econômico, etc. O convite do amigo espiritual é para que a gente aprenda, portanto, a distribuir com equilíbrio. Então ele fala da riqueza da inteligência. Você não pode pegar um bem e simplesmente jogar pela janela. Se ele foi uma aquisição, mérito seu pelo esforço, não esqueça que a providência divina também favoreceu. Significa que você escolheu, antes de vir à Terra, passar por determinados caminhos. É a teoria da escolha das provas. E quando nós fomos escolher, participamos de um processo. Fomos orientados. Foi autorizado ou não. Então nós não podemos nos descolar de um processo de evolução que envolve terceiros. Espíritos superiores e espíritos inferiores. E os iguais. Para simplificar, você está numa família de 4 pessoas. Pai, mãe e 2 filhos. São 4 individualidades que se comprometeram num projeto só. Com suas desenvolturas, seus desafios, suas aquisições, suas possibilidades individuais. Mas observe que no início da vida, acaba que um vai influenciando o outro e a gente naturalmente seremos apoiados e nos apoiaremos num projeto chamado família. E na família nós teremos o diálogo material e espiritual, moral. Momentos de alegria e de tristeza, porque quando fala em dinheiro costuma dar problema. Quando não se tem maturidade, porque leva para o campo pessoal. Quando você descobre que tem um problema, se você for trabalhar com passionalidade, com emoção, você está dando um passo firme, bem direcionado para alimentar problemas e fantasmas. Diferente quando lidamos com maturidade. Você tem que resolver, faça administrativamente. Procure usar a inteligência.
Mas não se prenda. Foi fulano que fez. Ah, por que ele fez? Não. Isso ocasiona muitos dramas. Porque vai naturalmente se manifestar vaidade e orgulho. E o egoísmo. Agora, quando a gente aproveita a oportunidade para resolver, observe como a gente dá passos na direção da eficiência e do bom resultado. Para concluir, o amigo espiritual fala da caridade. A caridade, seja sobre o guante da benevolência, da indulgência ou do perdão, estamos, na verdade, sendo chamados a trabalhar o lado luz. Bondade e generosidade. Dentro das leis de igualdade, de responsabilidade, de liberdade. Ficando por aqui. Porque a caridade, ela sugere um trabalho pelo coração. E com o coração, a gente teremos oportunidade para vencer o apego. Trabalhando, portanto, no altruísmo, que é o movimento luz, mais próximo do divino. A beneficência, distribuição de recurso material, é diferente de benevolência. Beneficência, por exemplo, é um trabalho assistencial. Eu vou tirar um recurso e vou distribuir com quem tem menos. Essa beneficência não é a caridade na sua excelência, mas ela é um departamento muito importante para nós que somos materialistas. Porque num primeiro momento você tira do que é do supérfluo, que está sobrando. Mas nós vamos chegar num momento que nós vamos começar a tirar do que também é necessário. Porque não adianta você atender a sua preservação se a sociedade está oferecendo imperfeições, frutos teratológicos que geram o desequilíbrio. Compreenderam? Só que essa tarefa não é simples, porque a nossa mente foi condicionada a pensar só em si mesmo e na prole. Aí a gente vai entender porque numa época como a nossa, do Natal, dezembro, dia 17 de dezembro, os espíritos como Meimei, como Emmanuel, os poetas que transitaram em torno de Chico e de outros médiuns, quando falavam do Natal, diziam assim: dê o pão, mesmo que seja um só. Se a caridade é só no Natal, faça pelo menos no Natal. Observe quantas pessoas se apresentam no Natal para fazer doação. Nós que somos representantes, facilitadores, gestores de casa espírita, somos abordados nessa época por muitas pessoas. Eu queria ajudar os miseráveis. A gente escuta isso. E aí nosso coração se sensibiliza. Que bênção o indivíduo está se tocando para as coisas da vida. A gente não olha para ele e fala assim, mas só no final do ano? Pelo contrário, nós ficamos felizes, porque é uma época que chega mais, e aí a gente pode, quem sabe, distribuir bem. E se não, dependendo do seu âmbito de ação, você não ter, até para quem dá, guarda, porque amanhã você vai dar para aquele mesmo que recebeu hoje, porque você não pode dar tudo para ele, porque se der, ele não vai saber usar. A gente trabalha com isso o ano inteiro. Graças a Deus nós temos fontes que nos irrigam com cestas básicas, com remédios, com fraldas, com roupas. Sempre o meu recado é esse. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua doação. Olha, de vez em quando eu dou um retorno. Agora com o WhatsApp, escuta esse áudio. Olha o agradecimento. Como há 2 semanas, ao entregar uma cesta para atender o pedido de um amigo que frequenta a nossa casa, ele falou assim, eu tenho uma família para doar. Aí ele me telefonou, falou, você pode trazer aqui? Eu, perfeitamente, me desloquei. Quando eu cheguei na porta da casa dele, por uma grande coincidência, vocês acreditam em coincidência?
o por acaso, a família, ou seja, o representante da família que ele iria doar a cesta, estava passando na hora com um carrinho. Ele é um catador de ruas, aqueles carrinhos de supermercado que o indivíduo sai. Ele estava passando exatamente na hora. Não precisou do indivíduo pegar a cesta no meu carro para levar para a casa dele. Do meu carro, ele, ô fulano, entregou. Pessoal, que alegria do sujeito. E no dia seguinte a mãe dele voltou para procurar esse companheiro nosso, para agradecer de novo. Como foi bendito aquele presente. Aí, nesses momentos que nós só somos os carteiros que distribuem, eu pensei comigo, olha o amor de Deus irrigando, alimentando. Quem doou não sabe, não teve a oportunidade de ver aquela reação. Mas eu não tenho dúvida de que a prece que este coração fez foi lá no núcleo do doador. Enfim, os Espíritos estão nos pedindo para que a gente possa, nesses momentos de reflexão, parar um pouco e verificar que os recursos não podem ficar parados, eles têm que ser distribuídos. E quando assim o fizermos, sejamos discretos, mas amorosos. Sejamos prudentes, mas entusiasmados, alegres. Porque nós estamos trabalhando em torno de uma virtude chamada dignidade. Você pode proporcionar um momento feliz para alguém e esse alguém pode, quem sabe, valorizar a vida. Certa feita, um indivíduo me contou que fez uma doação de um recurso material para que o indivíduo comprasse o remédio. Ele ia endereçar por um terceiro, resolveu ir. Subiu o morro, entrou no barraco. Aquele que iria receber assustou. Pô, mas você aqui? Porque é uma pessoa de um destaque social. Ué, mas qual que é o problema? Não, eu não mereço te receber. Que isso? Ele entrou. Aí o companheiro ficou tão sem graça, né? Constrangido. Ele falou assim, pô, mas eu não tenho o que te oferecer. Aí esse nosso amigo falou assim, eu queria um café. Você tem um café aí? Não, café eu tenho. Ah, mas só me desculpe, eu não tenho copo. Não, mas você bebe café como? Aí ele pegou uma latinha de ervilha que foi ajustada para ser uma caneca. É só essa que eu tenho. Ele disse, mas é essa que eu preciso? Eu não preciso de duas ou outra. Eu preciso de uma. Aí o companheiro colocou o café e ele me contou. O café estava frio que dói. Como a gente fala em Minas, com 3 Fs. Aliás, com 4 Fs. Frio, fraco e com formiga no fundo. Ele pegou o recipiente, tomou e falou para ele assim, muito obrigado, amigo. Ele falou assim, pô, mas eu que tenho que te agradecer por ter vindo à minha casa. Ele falou assim, não. Por ter doado, então, muito menos. Eu que tenho que te agradecer, porque na sua casa eu pude sentir um pouquinho do amor que eu preciso de espalhar pelo mundo. E por estar retê-lo, eu tenho sofrido muito. Aí ele me contou que o companheiro ficou tão sensibilizado e disse assim, mas o senhor não tem motivo para sofrer. Tenho sim. Aí o companheiro espontaneamente falou assim, mas por que o senhor sofre? Aí ele disse, mas é uma longa história. O senhor poderia... Eu posso perguntar? O senhor pode me contar? Lógico. Então, eu posso sentar? Ele sentou naquela cama
Imagine a cama de um barraco de um cômodo só, com cheiro de fumaça por conta do fogão de lenha. Ele sentou. E ele disse que quando entrou, o cheiro não era muito agradável. Mas à medida que o tempo foi passando, ele foi sentindo um bem-estar naquele lugar que há muito tempo ele não sentia. E ali ele ficou uma manhã inteira contando os dramas que ele vivia dentro da sua casa, que era uma mansão. Mas a mansão se tornou aquele ambiente, uma mansão de paz. E ele saiu dali renovado. Já era a hora do almoço. Ele estava com fome. Aí ele perguntou para o companheiro: você vai almoçar? Eu falei assim: agora que o senhor trouxe, vai dar para fazer. Aí ele disse: mas vai demorar. Mas faça o seguinte, venha comigo. Desceram o morro. Aí ele disse: quando você consegue juntar uns trocadinhos, onde você consegue? Para onde você vai se alimentar? Aí ele mostrou um lugarzinho na esquina, bem típico do ambiente, muito simples. Assim, quanto que custa um PF ali? X. Aí ele falou assim: eu acho que eu tenho algum dinheiro. O companheiro olhou para ele: mas o senhor é muito rico. Não, nesse momento eu sou rico pelos bens que você me ofereceu. E foram os dois, pegaram uma comidinha simples, sentaram no meio-fio, e ali ele se sentiu um homem renovado. A caridade, amigos, ela pode muito. Ela prodigaliza milagres. Então faça, para que você possa realmente empregar as riquezas da sua inteligência, da sua bondade, da sua virtude. E assim iremos superar as nossas imperfeições e seremos pessoas mais felizes e teremos paz no coração. Feliz Natal, Gênesis no lar. Tenham todos um bom dia. Ave seja o Cristo.